वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
दुर्गमे पथि में अंधस्य स्खलोत्पादगतिर्मुहुः सकृपायश्चिदानेन सन्तः सन्तु अवलम्बनम् दुर्गमे पथि में अंधस्य स्खलोत्पादगतिर्मुहुः सकृपायश्चिदानेन सन्तः सन्तु अवलम्बनम् Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que no momento que nós pudermos ver que não há ninguém para nos proteger, ninguém para nos ajudar, neste caso, todo o meio circundante vai assumir uma forma muito feia que nos ataca. Gaudiya Goshtipati, Shishila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que no momento que a gente vê que não há ninguém para nos proteger, para nos ajudar, neste caso, todo o meio circundante vai assumir uma forma muito assustadora que nos ameaça, quer nos atacar. E o que é que eu quero dizer por proteção? Nós já estamos protegidos. Ou seja, nós temos dinheiro na conta, nós temos pessoas ao nosso redor, nós temos tudo, nós já estamos protegidos. O que você quer dizer por isso? Na verdade, eu não estou falando sobre a proteção do seu corpo material e da sua mente material. Eu estou falando sobre a proteção da sua alma, Atma. Preste atenção. Quando Gajendra estava em perigo, ou seja, o crocodilo agarrou a perna dele, eles estavam lá brigando, lutando por muito tempo, e ele ficou exausto. E depois começou a glorificar. E a quem ele glorificava? Até mesmo os semideuses não puderam compreender, né? Quem é que Gajendra estava glorificando? Eles não conseguiram compreender. Às vezes Indra veio, outro semideus veio e falou, talvez Gajendra esteja me chamando. Mas por fim, eles perceberam, não. Tem esse Siddhanta secreto do Vedanta Sutra. Então, Gajendra, ele estava na verdade querendo se abrigar no Senhor Supremo e não em nenhum semideus. Gajendra falou claramente. Gajendra falou claramente para o Senhor Supremo. Ó Prabhu, ó Senhor, eu não estou te glorificando, eu não estou te chamando para que você proteja este corpo inútil de elefante. Prabhu, eu não estou te chamando, eu não estou te glorificando para que você proteja este corpo de elefante. O que eu posso fazer com este corpo de elefante? Este mesmo sentimento deve haver conosco. O que eu posso fazer com esse corpo material? É inútil. Que Mahaprabhu falou, não é? Eu não posso fazer Krishna Bhajana. O que eu posso fazer com esse corpo? Ele é inútil. Mahaprabhu disse, com o coração pesado, cheio de pesar, falou, esse corpo é inútil. E eu estou cuidando deste corpo, que é assim como um inseto. Prana patanga kanavitha. No prema gandho astyo. No prema gandho. No prema gandho asti. Darapi me haro. Eu não tenho nenhum traço de amor por Krishna, nenhum traço de amor por Deus. Tathapi krandaming. Saubhagya bharam prakashitam. Jad bangshi vilasanana lokanam vina vivarmi prana pratanga kana vritha.
Eu não tenho nenhum traço, nada de amor, de prema por Krishna. E ainda assim estou chorando. Para poder ter esta boa fortuna. Eu quero expressar a minha boa fortuna, para que a minha boa fortuna alcance este nível. Porque sem ver os pés de lótus daquele Gopal, Govinda, Krishna, que está sempre tocando a sua flauta, sem vê-lo, sem servi-lo, sem amá-lo, por que é que eu estou vivendo? Como é possível que eu continue vivo? Essa é a principal pergunta. Por que eu continuo vivo? Eu deveria morrer imediatamente. Qual a utilidade deste corpo? Desnecessariamente eu estou cuidando deste corpo inútil, que pode ser comparado com o de um inseto. Inútil. Preste atenção. Então, este tipo de sentimento não está tocando o meu coração, não há vipralamba, não há separação do Senhor. Eu estou me sentindo muito bem, eu estou relaxado, eu estou confortável. A situação na qual eu estou vivendo, não, está tudo muito bem. Mas isso não é a condição, esse não é o caminho para eu fazer Krishna Bhajana. Nós podemos nos lembrar que Srila Gaura Kishora Das Thakur Maharaj estava fazendo Bhajana, cheio de Vipralambara Sambodhe, cheio de separação do Senhor, de amor pelo Senhor. Então, com esse forte sentimento de separação, estava gerando dor no coração dele. Eu não consigo ver Krishna, não consigo servir Krishna. Então, com essa extrema humildade, aqueles que estão realmente fazendo Krishna Bhajana, a humildade é natural para eles. É natural. Eles pensam, eu sou inútil, eu não sou nada. Esse tipo de sentimento é muito natural para eles. Mas aqueles que não estão fazendo Krishna Bhajana de maneira apropriada, eles pensam, nós somos grandes devotos, todo mundo vai nos honrar. Mas dessa maneira eles nunca vão se encontrar com Krishna, nunca. Kunti Devi falou este verso. Ela fala, Bhagavan, ninguém pode encontrar com você, ninguém pode ver você, ninguém pode servir você. Ninguém, exceto aqueles que são Nishkinchana, Akinchana, ou seja, Nishkinchana, Akinchana significa aqueles que pensam que Krishna é a nossa única propriedade. A única propriedade que nós temos na nossa vida é Krishna. Eles são Nishkinchana, como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur. Mesmo depois de estabelecer 64 Gaudiyas Matas, Prabhupada pensava, eu não tenho nada, nada é meu. Porque Prabhupada é Nayana Mani Manjari, Nishkinchana Bhakta. Então, Kunti Devi falou, aqueles que são Paramahansas, Akinchana Bhaktas, aqueles que têm essa devoção, Akinchana, né? Só eles podem te servir, ver você, encontrar você, né? Os outros não podem. Aqueles que estão muito orgulhosos, que estão cheios de falso ego, porque eles nasceram numa família elevada, ou porque eles têm muita beleza corporal, ou porque eles têm muita qualificação, de conhecimento, né, material, Aishvarya, ou eles têm muitas riquezas.
eles têm muito dinheiro, então a gente não se preocupa. Não vão se preocupar com Krishna, né? Dessa maneira, eles podem fazer bhajana por um período infinito e mesmo assim não encontrar com Krishna. A verdade absoluta não é algo tão barato. A verdade absoluta não é algo tão barato que você vai trapacear e alcançar. Guru, Vaishnava, Bhagavan, eles são muito espertos. Eles têm o direito de não se exporem aos seus órgãos sensoriais. Pode seguir fazendo o seu suposto bhajana. Que valor isso tem? Se o seu bhajana não satisfaz Krishna, muitas vezes eu falei, ou seja, Prabhupada falou isso muitas vezes. Aradhito jodi hari tapasas tatoskim, naradhito jodi hari tapasas tatoskim, antar bahir jodi hari tapasas tatoskim, nantar bahir jodi harihi tapasas tatoskim. Se eu estiver seguindo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Siddha Maharaj, Keshava Maharaj, o meu Guru Padma, então ninguém vai me dar nenhum certificado por isso. Isso é algo muito natural. Ou seja, aqueles que estão indo na direção da verdade absoluta, o mundo inteiro vai contra eles. Isso é natural. Eles não vão dar certificado. Ele é o Yuga Acharya, Nama Acharya. Eles não vão dar certificados. Por quê? O mundo inteiro vai contra eles, porque eles estão falando a verdade absoluta, não é? Eles não vão aplicar óleo, né? Um bajulador nunca pode se tornar um pregador. Muitas vezes eu falei, Prabhupada falou. Mas, de toda maneira, eu posso receber a misericórdia de Nityananda Prabhu, do Guru Varga, e este é o meu lucro, este é o meu benefício. Eu sei que vocês não vão me ajudar, vocês não vão me apoiar, não vão me apoiar de nenhuma maneira. Eu não preciso de nenhum certificado de vocês, de ninguém. Se eu puder receber a misericórdia de Nityananda Prabhu e do Guru Varga, então eu estou muito satisfeito. Eu não tenho nenhuma expectativa, nada. Então, dessa maneira, as pessoas que não são Akinchana Bhakti, que não estão seguindo Akinchana Bhakti, nunca podem se encontrar com Krishna. Não é possível. Não é possível. E eu estava falando sobre a proteção de Guru Vaishnava. Preste atenção. Você pode pensar dessa maneira, eu tenho dinheiro, tenho meus associados, que tipo de proteção que está me faltando? Eu não estou falando, né, da proteção do seu corpo. De qualquer maneira, você não vai poder manter o seu corpo, você vai ter que abandoná-lo. O que eu estou falando é sobre a proteção da sua alma, Atma, do seu espírito. A degradação da humanidade não é algo bom. Dia após dia, em nome de bhajana, tudo prossegue. Isso é a degradação da humanidade. Nem mesmo humanidade é Allah. O que falar de Krishna Bhajana? Krishna Bhajana não pode nem começar nesta plataforma. Você só pode começar Krishna Bhajana depois que você alcançar a plataforma absoluta. De toda maneira, Gajendra orou para Krishna Bhagavan Hari. Prabhu, Senhor, não pense que eu estou te chamando para que você proteja este corpo de elefante. O que eu posso fazer com este corpo inútil? Preste atenção, dessa maneira. Jajapa paramam japyam praga janmanu sikshitam. Jajapa paramam japyam. Param, the absolute mantra, o mantra absoluto que ele recebeu do seu guru na vida anterior e por algum erro que ele cometeu, ele teve que nascer como um elefante. Então, de repente, ele relembrou aquele mantra e começou a cantar japana, sussurrar esse mantra. Está escrito lá que Jajapa paramam japyam praga janmanu sikshitam. Está escrito que ele aprendeu esse mantra, ele recebeu esse mantra na vida anterior e ele estava quase esquecendo o desfrute material
Mas então, de repente, ele lembrou daquele mantra e começou a fazer japa, né, daquele mantra, a sussurrar aquele mantra. Então, essa era a condição de Gajendra. E lembre-se, toda a nossa condição é assim como a de Gajendra. Preste atenção. Não me leve a mal. Quando eu falo isso, né, que nós somos assim como Gajendra, as pessoas ficam bravas comigo. Ei, Maharaj, você está falando que eu sou um elefante? São idiotas, são muitos tolos. E vêm ouvir Harikatha. São tolos. Eles não entendem. A nossa proteção nós podemos receber de Guru Vaishnava, dos Shastras. Guru Vaishnava, eles podem nos dar verdadeira proteção. Então, se nós não recebermos a proteção de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, do nosso Guru Varga, esteja certo que eu nunca poderei ser bem-sucedido. Alguém perguntou para Prabhupada, por que nós não conseguimos fazer Krishna Seva? Por que nós não conseguimos servir Krishna? Qual é a razão? Por que a gente não consegue servir Krishna? E Prabhupada respondeu, como é que a gente pode esperar começar a servir Krishna sem antes receber toda a misericórdia de Guru Vaishnava? Sem a kripa, a misericórdia de um grande devoto, Mahat Bhakta. Mahat significa um grande devoto. Então, existem muitas definições para Mahat no Bhagavatam. Mahaseva dharmahu vimukte tamoho dvaram jashitam sangi sangyam. So many. Tem muitas definições. Kapila-ji Maharaj também falou sobre o que é um sadhu. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque temos que começar outra discussão, né? Então, Mahater Kripa, sem a misericórdia de um Mahat, ou seja, de um grande devoto, ou de grandes devotos de Krishna, não é possível fazer Krishna Seva. E é por isso que depois de se abrigar aos pés de lótus de um guru genuíno, é por isso que depois de se abrigar aos pés de lótus de um sadhu genuíno, não é um sadhu ordinário, qualquer sadhu, não, Sadguru Charan, os pés de lótus de um guru genuíno. Isso é muito importante. Do contrário, Prahlada Maharaj falou para Chanda e Amarka, eles falaram, ei, onde você aprendeu esse Krishna Bhakti? A gente nunca te ensinou isso. Hã? Hiranyakashipu também falou, ei, você aprendeu deles? Eles te ensinaram isso? E Prahlada Maharaj falou, ai, como que eles podem me ensinar? Como é que eles podem me ensinar? Eles não têm ideia. Então, onde você aprendeu isso? Bem, eles não têm nenhuma ideia. Como é que eles podem me ensinar isso? Note vidu swarthagotim hi vishnum durasayaji bahirarthamanim andhayatandhai rupaniyamanam teyo pisuchatantamurudam nibadhya. Very nice slogan. Um slogan muito bom. Prahlada Maharaj diz, como é que eles podem me ensinar? Eles não têm ideia. A mente deles está sempre no mundo exterior, na matéria, no desfrute. Como é que eles podem me ensinar Bhakti? Eles não sabem nada. Eles não sabem que o objetivo último da nossa vida é alcançar os pés de lótus de Vishnu. Nate Vidu, eles não sabem. Swartha Gatim Vishnu. Como é que eles podem me ensinar? Então, Chanda e Amarka, os professores deles, quando Hiranyakashipu perguntou para eles, ei, vocês ensinaram ele? Vocês ensinaram meu filho esse Bhakti? E eles falaram, não, rei, acredite em nós nunca ensinamos isso. Então, como é que ele desenvolveu essa mentalidade? Então, Chanda e Amarka falaram, Naisargikiyam matirassarayan Naisargikiyam matirassarajan. Hey Rajan, Rei Rajan, ó rei, nós não sabemos. É espontâneo, isso apareceu naturalmente no coração dele. Nós nunca ensinamos isso. A gente ensina para ele política, economia.
Mas, então de onde ele aprendeu isso? Então Chanda e Amaka falaram para Hiranyakashipu. Falaram, olha, isso é natural, esse menino está espontaneamente manifestando isso. Nós não sabemos onde ele aprendeu. Realmente, sim, é isso. Então, Prabhupada diz, no Chaitanya Charitamrita, a gente conhece esse verso. Qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente não vai alcançar uma gota de Bhakti sem a misericórdia de um Mahat, de um grande devoto. O que falar de Krishna Bhakti? Krishna Bhakti fica longe. As pessoas não podem alcançar nem mesmo a libertação do Sansara. Este é um verso muito importante, vocês devem se lembrar. Mahat kipa bina kono karme bhakti noy. Krishna bhakti dure rahu, sansar nahi khai. Ele diz, nem mesmo o Sansara material você não vai se libertar, sem a misericórdia de um grande devoto. Muitos desses versos eu falei antes, mas vocês se esquecem. Krishna Bhakti Janmamul Hai Sadhu Sangha. A raiz do Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Aqueles que estão servindo Krishna a todo tempo, nós temos que nos abrigar neste sadhu. Prabhupada diz, aqueles que estão servindo Krishna todo tempo, este tipo de sadhu, se você se abrigar neles, ficar com eles, então nós também podemos desenvolver esse tipo de humor de serviço. Eu já falei sobre este verso, vocês podem se lembrar. Bhaktilata Bija, eu falei vários pontos. Agora eu posso dar somente uma indicação. Esse Bhaktilata Bija, essa semente da trepadeira devocional, significa que de Guru Vaishnava, nós vamos receber deles um tipo de misericórdia que Gurudeva nos dá. Quando Guru Vaishnava estão servindo Krishna, e nós vamos desenvolver a partir deles esse tipo de humor de serviço, essa intenção, essa inclinação, este desejo de servir Krishna. Isso é Bhaktilata Bija, a semente da trepadeira devocional. Sobre a discussão de Jiva Tattva, a gente falou vários pontos a esse respeito, agora não temos tempo para aprofundar. Então, se eu puder desenvolver, se eu puder receber esse tipo de desejo de servir Bhagavan pela associação de Guru Vaishnava, se eu puder desenvolver isso, ou seja, Gurudeva costumava servir Krishna a todo tempo, 24 horas por dia. Então, se eu puder receber esse desejo, essa inclinação de servir Krishna, porque eu vi a todo tempo Guru Maharaj ocupado com Vani Seva, todo tempo Guru Maharaj explicando Shastras com extrema humildade, com um comportamento muito suave, todo dia e noite, com esse Trinada Pibhava, essa humildade extrema, e fazia muito Vani Seva. Então, se eu puder receber, me inspirar neste tipo de humor, certamente eu posso prosseguir e avançar. Mas, sem a associação de um devoto de Krishna, nós nunca poderemos desenvolver esse desejo de servir Krishna. Prabhupada diz, Hari Seva, Hari Guru Vaishnava Seva não é uma brincadeira, Prabhupada diz. Apenas, tão e somente nós podemos obter essa inclinação pela associação dos grandes santos, pela misericórdia deles. Sem isso, é impossível. Se nós pudermos mostrar 100% de submissão aos pés de lótus de Gurudeva, aos pés de lótus de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, então, nós podemos obter essa boa fortuna
nós vamos desenvolver essa boa fortuna. Se a gente puder mostrar 100% de inclinação, de submissão a eles, nós teremos essa boa fortuna, não do contrário. Nós somos sevakas, servos. Esse tipo de ego, 100% ego, não é um ego falso, é um ego honesto, deve existir. Eu sou o servo, servo do Guru, Guru Sevaka. Eu sou o servo da minha Sampradaya. Eu sou o servo do meu Guru Varga, eu sou o servo de Nityananda. Este tipo de ego honesto não é um ego falso. Tem dois tipos de ego. O ego falso pode te afundar no oceano de Maya, mas a intenção honesta, um ego honesto vai te ajudar a ir para Vaikunta, para o mundo transcendental. Então sempre se lembre, Nitayar charan satya taharo sevak nitto Nitay charan sadakara as. você já cantou esse Kirtana? Algum dia você já viu esse Kirtana? Não, por quê? Nitay charan satya. Nitai Charana Satya. Qual é a verdade absoluta? A verdade absoluta são os pés de lótus de Nitai. E Tahara Sevaka Nitya. Os servos de Nityananda são eternos. E é por isso que nós vamos ter sempre a esperança de alcançar a misericórdia dos pés de lótus de Guru, Vaishnava, de Nitai. Então, este tipo de ego honesto, de identidade honesta, assim como Hanumanji falou na frente de Ravana, Ravana perguntou, ei, quem é você? E Hanumanji falou, eu sou o servo de Shriramji Maharaj, Shri Ramachandra. E Ravana começou a rir. Por quê? Eu achei que você era um grande rei de um grande país, mas você é um servo? Eu achava que você era um grande rei, você é muito poderoso, então eu achava que você era um grande rei de um grande país, mas você está falando que você é um servo? Sim, eu sou o servo. Você é o servo de Maya e eu sou o servo de Shriram, do Senhor Supremo. Então, o que há de errado nisso? Essa é a nossa identidade. Essa é a verdadeira identidade da diva. Então, Ravana, pelo seu falso ego, estava rindo. Ele fez esse comentário. E Hanumanji falou, sim, você é o servo de Maya, eu sou o servo de Shri Ramachandra. Então, este tipo de ego deve existir em nós. E o Devata do ego é Sankarshana Bhagavan. Então, a gente deve compreender o que é Sevya e Sevaka. Existe uma conexão entre Sevya, o objeto do serviço, e o servo. E essa conexão é chamada Seva, serviço. Nós precisamos estabelecer uma ponte, uma conexão. Nós somos Sevakas, nós somos servos, e queremos nos conectar com Sevyavastu, o objeto, o receptáculo de todo o serviço. E essa conexão é Seva. Todos querem receber serviço dos outros. Ninguém quer servir. E o que falar se alguém se tomar sannyasi? Agora eu sou um sannyasi. Então todos devem prestar reverências prostradas para mim, todos devem me dar doações, todos devem me respeitar, ou eles podem me servir porque eu sou sannyasi. E se ele for um acharya, o que mais eu posso falar? Essa é a nossa condição hoje, condição do nosso bhakti hoje. Todos nós queremos receber serviço, queremos ser servidos, né? Então, Prabhupada nos aconselha. Ele falou, Namat,
num templo, num mosteiro. Na Gaudiya Mata, eu não estou falando de outros locais, eu estou falando da Gaudiya Mata porque eu moro na Gaudiya Mata, eu estou interessado na Gaudiya Mata, não tenho interesse em outras coisas. Prabhupada diz, na Gaudiya Mata, cada um dos sevakas, cada um dos servos, cada um dos devotos, independentemente da sua designação, se você é um sannyasi, se você é um brahmachari, eu não estou falando sobre isso. Prabhupada diz, na Gaudiya Mata, cada um dos sevakas, cada um dos servos deve respeitar os outros, respeitar todos os outros sevakas. Então, eles devem se respeitar mutuamente e eles não devem jamais esperar nenhum serviço dos outros. Sempre se lembre que os meus irmãos espirituais não são meus servos, eu sou servos deles. Eu sou um servo deles. Eu não devo pensar que o meu irmão espiritual, ele não é muito erudito, ele deve me servir. Não, não é assim. Eu sou o servo dele, com este humor. Então, Prabhupada disse, na Gaudiya Mata, todos os servos, seja sannyasi, seja brahmachari, independentemente da sua designação, eles devem respeitar uns aos outros e nunca esperar nenhum serviço dos outros. Se eles estiverem esperando algum serviço de qualquer pessoa, isso pode ser a razão da sua queda. Isso pode ser a razão da sua queda. Queda significa queda. Talvez as pessoas não percebam que eu caí. Preste atenção, mas queda é queda. É perda de consciência. Talvez as pessoas não percebam qual é a minha condição, que eu já caí, ninguém pode perceber. Mas qual é o valor disso? Porque Nityananda está vendo tudo. Eu mesmo sou a testemunha. Eu mesmo. Eu sou a primeira testemunha da minha propensão à trapaça. Eu mesmo sou a testemunha. A quem que eu preciso perguntar? Quem é que precisa testemunhar? Eu mesmo sou a maior testemunha. Eu sei que eu sou um trapaceiro. Então não preciso brigar com ninguém. Porque nós estamos nos aproximando da verdade absoluta. Por que eu vou brigar uns com os outros? É inútil. Perder tudo, a vida está passando. Nós estamos brincando. Então, nós estamos ouvindo Harikatha. A pessoa fala, Maharaj, estou ouvindo Harikatha. Sim, eu sei que você está ouvindo, mas com esse humor de autoria. Eu sei que você está ouvindo Harikatha, mas você está ouvindo com esse humor de fazedor, de autoria. Você está tentando achar uma falha, mas você não sabe que Guru Vaishnava nunca comete nenhuma falha. Guru Vaishnava nunca comete nenhuma falha, mas você está esperando por uma falha de Guru Vaishnava. Você é um Mayavadi. Quando Ishvara Puripad, ele pediu para Mahaprabhu, na Lila em Navadvip, ele falou para Mahaprabhu, Mahaprabhu, eu escrevi um livro, Chaitanya Lilamrita, ou Krishna Lilamrita, você poderia checar se tem algum defeito no meu livro? E Mahaprabhu começou a rir. Você é um grande devoto. Qualquer coisa que você escrever, não importa se há erro gramatical, isso não importa. Se Krishna aceitar, quem sou eu para editar, para conferir os seus escritos? Não posso fazer isso. Não, na verdade, Prabhu, não é um erro da sua parte, eu estou te pedindo para você conferir. E Mahaprabhu falou, não, qualquer coisa que um devoto escrever, Bhagavan aceita. E se Bhagavan aceitou, quem sou eu para achar defeitos? Então Mahaprabhu nos deu este Siddhanta dessa maneira. Ao mesmo tempo, Mahaprabhu encontrou milhares de defeitos nos escritos de Digvijay Pandit para tratá-lo, para corrigi-lo. Preste atenção. Quando a gente escuta Harikatha, a gente está ouvindo, esperando uma oportunidade de achar um erro daquele Vaishnava. Assim que a gente está ouvindo Harikatha, e Prabhupada disse, isso não é
ouvir Harikatha, Harikatha Shravana. Dessa maneira, a gente nunca vai ouvir da maneira apropriada e dessa maneira, com este humor de fazedor, a gente não pode falar Harikatha e dessa maneira, com esse humor de observador, né? Nós estamos observando tudo. Eu sou o observador de tudo. Com esse humor, a gente não pode ver Guru, Vaishnava, Bhagavan. Não é possível. Dessa maneira, com esse humor, ou seja, esse humor de fazedor, a gente não pode, esse nosso ego separado, a gente não vai conseguir começar a fazer Bhakti. Kirtan Bhakti, Sravan Bhakti, Savanam, Kirtanam, Vismasmaranam, Padasevanam, all, nine. Então, todas as práticas de Bhakti, qualquer prática de Bhakti, a gente está fazendo com esse humor de, olha, eu estou fazendo. Isso vem de mim. E esse é o maior problema da nossa vida. A gente está vendo os inimigos fora, mas o inimigo está dentro. O inimigo está dentro, o inimigo sou eu. Então, onde que você vai procurar o inimigo? O inimigo está dentro de mim. Dessa maneira, no nosso bhajana, nós não vamos ser bem-sucedidos. Todos nós estamos falhando. Estamos tentando. Alguém falou, Maharaj, eu estou tentando. Eu falei, sim, nos últimos 15 anos você está tentando. Está ouvindo o meu Harikatha, ficando comigo. E sempre que eu pergunto, o que você está fazendo? Você fala, Maharaj, pelo menos eu estou tentando. Como é que você está tentando? Isso é tentar? Tentar significa com um esforço honesto. Tentar significa fazer um esforço honesto, mas você não está fazendo. Você fala, Maharaj, pelo menos eu estou tentando. Que tentativa é essa? Nos últimos 15 anos, todos os Harikathas passaram, né, em Bengali, em Hindi. De toda maneira, veja, nós estamos aprendendo de Sanatana Goswami Pada, porque ele nos deu uma grande lição para nós desenvolvermos humildade. E, ao mesmo tempo, Sanatana Goswami Pada, gradualmente, ele quer nos mostrar o processo de elevação gradual do bhajana. Então, não tente pular. Você deve seguir gradualmente, subir, se desenvolver gradualmente. De acordo com o desenvolvimento da sua consciência, é algo automático. Você vai receber um impulso para seguir adiante. Não é um procedimento artificial. Um procedimento artificial é estritamente proibido. Então, nós nunca poderemos retribuir Sanatana Goswami Pada. Nós não temos nada para retribuir. Ele está tentando nos dar uma lição apropriada, Siddhanta Vichar, de como nós podemos prosseguir, avançar no nosso bhajana. Ontem, eu estava falando sobre como, depois de receber instruções, de receber ensinamentos de Brahma, que era o seu pai e ao mesmo tempo o seu guru, Narad Maharaj, Narad Maharaj ficou muito interessado em ir para Shivaloka. E então, o último verso que eu falei ontem, Parikshit vacha iti evam shikshito. This way, after taking lesson, ele diz, né? Depois de receber instruções, Shiva Krishneti Kirtayan, glorifying the name of Shiva and Krishna. Ele começou a glorificar o nome de Shiva e Krishna. Shiva lokam tvam prayato kautukat ivo. Follow. Preste atenção. Então, com plena alegria, Narad Maharaj começou a ir para Shivaloka. E, enquanto ele ia, ele estava cantando o nome de Krishna, o nome de Shiva, de ambos. Dessa maneira, ontem eu estava falando, hoje nós vamos começar o capítulo 13, na verdade, e aqui Parikshit Maharaj está falando para Uttara, sua mãe,
Se Parikshit diz: Bhagavantam haram tatro bhava vishtataya hare nityantam kirtayantancha krito sankara sanarchanam vrisham nandisharadingscho slagamanam nijanugano pritya sajayo sabdani gito badhyani tanvatah devi chu umam prasansantyam karatalishu kovidam durad drishtva munir rishto anamad binam ninadayan. Follow. Shri Parikshit Maharaj falou para sua mãe, Uttara, que, depois de receber aquelas lições de Brahma, Narada partiu para Shivaloka e, depois disso, o que aconteceu? Devarishi Narada chegou em Shivaloka e, desde uma longa distância, ele estava observando. Bhagavan Shihara, Mahadev, estava totalmente expressando um sentimento estático, Prema Bhakti, Hari, ou seja, Hara, expressando Bhakti de Hari, Shiharo, Hara, Hara Mahadev, né? Expressando sua devoção, Bhakti, por Hari. Essa sua Bhakti excelente por Hari. E ele estava pleno de um sentimento estático, Bhava Avishnu, adorando Sankarsana, que é o seu guru e seu Ishtadev, Sankarsana Deva. Ele estava adorando. Não apenas isso, mas também, às vezes, por aquele sentimento estático, ele estava dançando e cantando. E às vezes, pelo seu tremendo amor de serviço amoroso, ele falava: Jai, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, Prabhu, Jai Ho. This way speaking. Jai Ho, Prabhu. Dessa maneira ele falava. E com toda a sua parafernália, e Nandeshvara, todos os seus associados estavam lá cantando e dançando. E Shankar Bhagavan também estava com muito entusiasmo e também estava glorificando. Shankar Bhagavan estava glorificando ou elogiando, né? Ao ver aqueles que estavam tocando instrumentos musicais, dançando, cantando, Shankar Bhagavan falava: "Hey, muito bom! Continuem, continuem, Jai Ho, Jai Ho." E Uma Devi, ou seja, a Shakti, a potência do Senhor, ela estava batendo palmas. Ela é a mestre das palmas. Então, Uma Devi estava apreciando, ou seja, a esposa de Shankar, a Shakti de Shankar, estava apreciando muito. E ela batia palma, oh, muito bom. No ritmo ela batia palma. Então, esse tipo de lila, Naradji Maharaj estava observando de longe, ele estava bem longe observando. Oh, meu Deus! Dessa maneira, ele estava vendo essa lila de Shankar Bhagavan de uma longa distância e Naradji Maharaj ficou muito, muito feliz. Ele estava esperando ver algo assim, mas realmente era algo excelente. Naradji Maharaj ficou muito feliz. E ele quis prestar reverências prostradas, Dandavat, desde uma longa distância. E depois de prestar seus Dandavats, ele começou a tocar seu instrumento musical, ou seja, sua vina. Tocando num humor muito feliz.
muito alegre. Então, tente ouvir isso com muita atenção. O que Parikshit Maharaj diz? Bhagavantam haram tatro bhavavistataya harehe nitvantam kirtayantancha krito sankar sanarchanam vrisham nandisaradingscho slagamanam nijanugano pritva sajayo sabdani gita badyani tvanvataha devim chu umam prasansantyam karatalishu kovidam durad drishtva munir hristo anamad binam ninadayan. Follow what I say. This way. Então preste atenção no que eu disse. Dessa maneira, Narad Maharaj ficou muito feliz, muito feliz. Como descrever a felicidade que ele estava sentindo, né? Então, Narad Maharaj, Devarshi Narada, chegou em Shivaloka e viu, à distância, ele viu essa cena maravilhosa acontecendo ali. Shivaji Maharaj estava adorando seu Ishtadeva, que é Sankarsana, e é o seu guru também, Sankarsana, né? E cheio de um sentimento estático, fazendo Sankirtana, assim como eu já falei, na verdade, né? E Shankaraji Maharaj, Shankar Bhagavan falava: "Oh Prabhu, Jai Ho, Jai Ho, os seus pés de lótus são o suporte para todas as divas de infinitos mundos. Você é a fonte das 6 opulências. E apenas para conceder alguma misericórdia sobre nós, devotos, você expressa sua Swarupa na forma de uma deidade, ou às vezes você vem em forma física também para receber a nossa adoração. Essa é a sua grandeza. Nós não temos como te pagar, te retribuir. O que a gente pode fazer? Então, dessa maneira, cheio de bhava, ele estava adorando, dançando, cantando, né? Shivaji Maharaj, um humor devocional excelente. Dessa maneira, Shivaji Maharaj é um avatar de Bhagavan. E você pode se lembrar que Brahma também é um avatar de Bhagavan. Ou seja, ele é Rajaguna Avatar. E Shankar também é um avatar de Bhagavan, uma expansão, né, de Bhagavan. Então, por que eles estão adorando? Ou seja, se eles são avatares, eles são expansões, né, do Senhor, então eles estão adorando é para dar um ensinamento para o mundo inteiro. Ou seja, agindo dessa maneira, eles querem distribuir Bhakti. Eles querem instalar Bhakti dentro do coração das almas condicionadas. Preste atenção no que eu disse. Preste atenção. Dessa maneira. Então, Brahma também é um avatar. E ele também está adorando o Senhor Supremo na sua morada. E Shankar Bhagavan também está adorando. Vocês sabem, em Ilabrita Varsha, esse local onde Shankar Bhagavan adora o Senhor Supremo. Então, agora, eu já expliquei. Aqueles que discriminam entre Shiva e Vishnu, certamente, eles são nama aparadis, eles são ofensores do santo nome.
Eles estão cometendo uma ofensa, discriminando, vendo diferenças, né, entre Shankar Bhagavan e o Senhor Supremo. Assim como ontem eu estava citando esse verso do Haribhakti Shuddhodai, Harireva Sadaradho Sarvadeve Sareshwaro Ete Brahma Ruddhadya Navagaya Kadashana. ele diz, você não tem direito de discriminar, de ver diferenças entre eles, né? Ou seja, Shiva, Mahadeva e Bhagavan, Vishnu. Então a gente vê isso é uma das ofensas ao santo nome. A gente pode ver isso na lista das ofensas ao santo nome, né? Que se você estiver discriminando Shiva e Vishnu, vendo diferenças entre Shiva e Vishnu, isso é um tipo de namaparada, de ofensa ao santo nome. Então, se a gente ouvir este Shastriya Siddhanta, certamente dúvidas vão surgir na nossa dúvida. E Brahma? Né? Então, claramente, você pode entender que Shankar Bhagavan, Mahadeva, Shiva, a posição dele é superior à de Brahma. A posição dele é muito superior à de Brahma. Então, se alguém ver diferenças entre Shiva e Vishnu, essa pessoa é uma grande ofensora. Mas e sobre Brahma? Então, sobre Brahma, a gente pode dizer que a posição de Shankar, de Shiva, né, é muito e muito mais elevada do que a de Brahma. Especialmente o Siddhanta, que vocês já ouviram muitas vezes, eu acho. Eu já disse também. Que algumas pessoas, se elas seguirem o Varnashrama Dharma, ou seja, os seus deveres sociais perfeitamente, se a pessoa seguir totalmente os seus deveres sociais, o seu Varnashrama Dharma, ou seja, a pessoa não fez nenhum erro por 100 nascimentos consecutivos. Então, a pessoa por 100 nascimentos, ou seja, 100 vidas, uma Jivatma, que seguir o seu Varnashrama Dharma 100%, sem nenhum erro, neste caso, esta Jivatma, afortunada, ela pode assumir o posto de Brahma. Eu já disse isso, vocês podem se lembrar. Preste atenção. Esta Jivatma pode assumir a posição de Brahma no futuro. Assim como no Srimad Bhagavatam, eu já disse há uns 3 ou 4 anos atrás, eu posso lembrar de tudo que eu falei. Então, Bali Maharaj, ele recebeu já o posto de Indra, mas não nesta vida. Ou seja, no próximo Manvantar, ou seja, no futuro, este Indra vai se aposentar. Aposentar significa, ele vai para algum local, de acordo com os frutos do karma dele. Ou seja, o Indra de hoje, deste universo, ele vai aposentar, ele vai abandonar o seu cargo, ele deve, né, abandonar o seu cargo e seguir o seu destino conforme o seu karma. Quem é que pode dizer qual é o karma dele? Pode ser que ele nasça como um ser humano. Quem é que pode dizer? Depende do fruto do karma dele. E o posto de Indra já está reservado para o próximo Indra, né? Para Bali Maharaj. Então veja, dessa maneira, aquelas Jivatmas que estão seguindo totalmente, com perfeição, o seu Varnashrama Dharma, o seu Swadharma, elas podem se elevar gradualmente. Porque aqui é chamado de Devidam, onde você está sentado agora, onde todos nós estamos sentados agora, se chama Devidam. Na verdade, devotos puros, eles nunca estão em Devidam. Embora você veja que eles estão neste mundo, na verdade, eles não estão em Devidam.
Mas, para todas as almas condicionadas, elas ficam em Devidam. Depois de Devidam, existem 7 camadas que você deve superar. E aí você chega na refulgência do Brahman. E então você chega na morada de Sadashiva. Então tem 7 camadas. Devi Maheswatesu Tete Prabhava Nichaya Vihitashta Jena Brahma Sangita. Devi Maheswadhamatesu Tesu Tete Prabhava Nichaya Vihitashta Jena. Então você vai subindo, subindo, subindo todas essas 7 moradas a partir daqui de Devidam. Então, é o procedimento de elevação gradual. Nos Sandarbhas, Jiva Goswami escreveu que algumas divas, elas preferem seguir o procedimento de elevação gradual, ou seja, elas estão em Devidam e podem ir subindo, 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 subindo gradualmente, e por fim das contas, quando eles chegam em Brahma Loka, e quando acontece a destruição completa, que Brahma Loka vai ser destruído também, eles vão para algum outro local. E também os devotos, quando eles estão fazendo um ótimo bhajana, eles podem ou alcançar a libertação direta ou a libertação gradual também. Se eles receberem uma libertação direta, eles podem eliminar todo o seu cativeiro material e ir direto para o mundo transcendental, né? Mas aqui o ponto é, algumas Jivatmas estão seguindo o seu Swadharma, o Varnashma Dharma, apropriadamente. Eles podem assumir este posto de Brahma. Mas não há tal Siddhanta que alguma Jivatma possa assumir o posto de Shiva, ou seja, a pessoa se torna Shiva. Não há documentos que falam isso. Não há informação sobre isso. A gente nunca leu, não existe isso em nenhum Shastra, que alguém, alguma Jivatma, pode se tornar Shiva. Então, a diva, por acaso, né, ela pode um dia se tornar Brahma, mas ela nunca pode se tornar Shiva. É algo, né, único a posição dele. E também a gente sabe que Shankar Bhagavan diz, Shankar Bhagavan, né, se diz que aqueles que estão seguindo o seu Swadharma Nishta, né, estão seguindo os seus deveres sem nenhuma falha, por 100 nascimentos, eles podem se tornar Brahma. E também, quando em alguma kalpa, em alguma era cósmica, não há nenhuma Jivatma disponível, então o próprio Bhagavan, o próprio Senhor Supremo, pode assumir o posto de Brahma. Isso é chamado de Hiranyagarbha Brahma, ou seja, o embrião dourado, né? Algo assim. Então, a gente conhece esse Siddhanta que uma Jivatma, ela pode obter esse poder e ascender e assumir a posição de Brahma. Só que não há informação que uma Jivatma possa alcançar a posição de Shiva. Porque o próprio Shankar Bhagavan falou, né, esse verso sobre o Swadharma Nishta, Bhakti, ou seja, a pessoa que está seguindo o seu Swadharma por 100 nascimentos, ela pode alcançar a posição de Brahma. E imediatamente na próxima linha, o que é que ele disse? Na próxima linha, Shankar Bhagavan diz, que depois disso ainda, se eles se elevarem ainda mais, eles podem vir até mim. Então, ele nunca falou que eles vão se tornar Shiva. Shankar Bhagavan mesmo falou. Ele é Vaishnavanam Yatashambhu, ele é o maior dos Vaishnavas. Esse Siddhanta que ele fala é perfeito. Então, Shankar Bhagavan diz, aqueles que estão seguindo com toda a atenção, com todo o cuidado, seguindo o seu Swadharma, seus deveres, por 100 nascimentos, eles podem alcançar a posição de Brahma. Isso a gente sabe.
Então, que Brahma, usualmente, a Jiva Tattva é uma diva, né? A alma. E sim, se não houver nenhuma diva qualificada, o Senhor Supremo, Bhagavan, também pode assumir esse posto, mas não há documentos afirmando que uma Jivatma pode assumir a posição de Shiva. Pelo contrário, Shankar Bhagavan diz, depois que uma diva alcança Brahmaloka, se ela desenvolver ainda mais perfeição, se ela se elevar ainda mais, elas podem me alcançar. Ele falou isso, né? Elas podem me alcançar depois disso. Mas ele não disse que essa Jivatma, depois de se elevar, vai se tornar Shiva. Ele não falou isso. De toda forma, Shiva Tattva não é Jiva Tattva. Shiva não é uma alma individual. Então, ele é ao mesmo tempo um Bhagavata Avatar, é um avatar de Bhagavan, e ao mesmo tempo ele está desfrutando de toda a misericórdia de Bhagavan. Então a gente pode contar ele como um devoto. Não só isso, mas como o maior dos devotos. Então o Srimad Bhagavatam diz isso, que em toda essa criação você não vai achar ninguém mais elevado do que Shankar. Claro, eu não estou falando sobre aqueles associados eternos de Bhagavan, que Bhagavan os envia, como Prabhupada veio, Nayana Mani Manjari, Bhaktivinoda Thakur, eu não estou comparando com eles. Eu estou falando com pessoas materiais, seja Kamala Mani Manjari também. Então, Bhagavan, ou na verdade Shankar, Shiva Shankar, está recebendo toda a misericórdia de Bhagavan. Então, no livro de registros de Bhagavan, o nome de Shankar está lá, é o primeiro nome. Então a gente aprecia ele. E ele diz, Nandishvara Adi, ou seja, todos os associados de Shankar Bhagavan que ficam lá com Shankar, Shankar Bhagavan estava apreciando o entusiasmo deles. Eles também estavam dançando, não é? Shankar Bhagavan estava inspirando eles. Hey, muito bom, continuem. E Shankar dançava e falava Jai, Jai. E também estava apreciando, né? Na verdade, Uma Devi, a esposa, Shakti, estava apreciando também. Ela batia palmas muito docemente no ritmo da música e dos instrumentos musicais. Ela estava batendo palmas muito docemente. Preste atenção. Ela também estava participando neste tipo de dança e canto e adoração. Então, Narad Maharaj ficou impressionado. Ele ficou muito impressionado ao ver. E de toda forma, ele não conseguiu mais esperar. Imediatamente prestou o Dandavat. E aí ele curvou a sua cabeça, prestando Dandavat, reverências. Preste atenção no que eu disse. Tente entender. Shri Narad Maharaj, ele curvou totalmente a sua cabeça para prestar suas reverências. Naquele momento, Narad Maharaj estava pensando, olha, se eu prestar reverências prostradas, se eu cair totalmente no chão, né? Isso vai ser um impedimento para minha dança, meu canto. Eu estou tocando um instrumento musical, não é? Então ele curvou totalmente a sua cabeça, prestou reverência assim. Ele não prestou o Dandavat Pranam naquele momento, porque naquele momento ele estava dançando. Seria um impedimento, né, para o serviço dele. Então ele estava tocando a sua vina, o seu instrumento, uma melodia muito doce.
Então, primeiro de tudo, ele quis prestar suas reverências, mostrar o seu respeito, a sua honra para com Vaishnavanam Yatashambhu, ou seja, Shankara, o maior dos Vaishnavas. Depois disso, Parikshit Maharaj diz que agora tem várias discussões. Parikshit Maharaj está falando para sua mãe, né? Now actually, Paramanu Grihit Osi, Naraji Maharaj dancing and singing. Naraji Maharaj estava dançando e cantando, né? Parikshit está contando isso para sua mãe. E Naraji estava pensando, eu realmente sou muito afortunado, minha sorte é muito grande. Krishna Seti, Muhur Muhur, Jagau, Sarvancha Pitroktam, Suswaram Samakirtayat. After that, depois disso, Naraji Maharaj estava dizendo, falando e dançando. Ei, você é o receptáculo da misericórdia de Bhagavan, ou de Krishna, né? Você é o Kripapatra de Krishna, sem sombra de dúvidas. Ele falava isso e dançava, tocando o seu instrumento musical, repetidamente cantando uma maravilhosa canção. E começou a se lembrar de tudo que ele ouviu do seu pai. Tudo que Brahma disse para ele, aquelas glórias, ele estava tocando um instrumento musical, dançando e falando tudo aquilo que ele ouviu do seu pai, do seu guru Brahma. So, Paramanu Grihita Osi Krishna Seti. You are actually Então ele falou, 100% é certo, você é o verdadeiro Kripapatra de Krishna. Então ele começou a falar. Sarvancha pitroktam suswaram samakirtayat. What you all heard from father? Tudo que eu ouvi do meu pai, quer dizer, tudo que ele ouviu do seu pai, ele começou a falar, ou seja, glorificar Shankara. E ao fazer isso, ele estava muito satisfeito, mas Shankar não estava feliz. Por quê? Ele estava ouvindo glorificações a ele próprio, ele não ficou feliz. Então, Naraji Maharaj é muito esperto. Ele quis receber a poeira dos pés de lótus de Rudra Bhagavan, porque nós sabemos que é o melhor remédio no caminho do nosso bhajana. Preste atenção. A poeira dos pés de lótus de um Vaishnava, a água que lavou os pés de lótus de um Vaishnava, Vaishnava Padarena, Vaishnava Padajal, e o resíduo da prashadam de um Vaishnava, ou seja, o tista, o resíduo quando ele comeu o que sobrou no prato dele. Isso pode impulsionar o nosso sucesso devocional. Isso pode limpar o meu coração. Vocês podem se lembrar, né, da história de Naraji Maharaj, quando ele estava descrevendo a sua vida anterior. É o Sadhanasiddha Narada, né? Ele estava contando a sua história. E o que ele falou? Ele falou assim, olha, quando eu era um pequeno garoto, na vida anterior, eu morava numa vila, né? E naquela época, quando eu era um pequeno garoto, um grupo de sadhus, eles vieram e decidiram ficar na vila que eu morava. Eles viram e falaram, olha, essa vila aqui é muito boa, a gente pode cantar o santo nome, Harinama, fazer Sankirtana, é um local muito agradável, tem água, tem cachoeiras, e também tem uma floresta perto, e a gente pode coletar lenha para cozinhar.
Então eles decidiram ficar lá no Chaturmasya, ficar lá durante 4 meses, né? Falaram, aqui é um local muito bom, local muito bonito. Então decidiram ficar lá. E Narad Maharaj falou que naquela época ele teve a chance de se associar com aqueles sadhus. E Narad Maharaj era muito Shanta Danta, ou seja, ele era muito tranquilo, muito calmo. Ele não era Chanchal, ele não era uma criança muito inquieta. Ele tinha muito interesse em Guru, Vaishnava. Ele nunca tinha visto tais devotos. E ele estava interessado em ficar com eles. Qualquer coisa que fosse possível para aquele pequeno garoto fazer, ele fazia. Ele falou, ei, você vai lá, busca um pouco de lenha, lave essa panela, traga um pouco de água. Então ele ajudava eles. Dessa maneira, Narad Maharaj foi desenvolvendo o interesse gradualmente e estava muito feliz. E Narad Maharaj falou, quando um grupo de sadhus eles completaram, né, o Chaturmasya, os 4 meses, Narad Maharaj diz, olha, eu fui muito afortunado. Sem eu saber, eu era um pequeno garoto. E um dia, um sadhu, ele quis me dar o seu utista, o resto do seu alimento. Um sadhu falou, ei, menino, vem aqui, coma essa prashadam. Narad Maharaj está falando, e depois de comer essa utista, esse resto de alimento, o meu coração foi totalmente limpo. That sakitsma bhunje tadapasta kilvisha. What is Narad Maharaj speaking? Narad Maharaj diz que foi uma vez, apenas uma vez na minha vida, quando eu comi essa prashadam, esse utista, esse resto dos pratos dos Vaishnavas, realmente meu coração ficou limpo. Sakitsma bhunje tadapasta kilvisha. Todos os anartas foram limpos, foram eliminados do meu coração. Então, Narad Maharaj é muito esperto. Ele estava se preparando para, de alguma forma, pegar a poeira dos pés de lótus de Shivaji Maharaj. Vocês sabem da Gaura Lila, os passatempos de Gauranga Mahaprabhu? Gauranga Mahaprabhu quis pegar a poeira dos pés de lótus de Advaita Gosai e Advaita Gosai quis pegar a poeira dos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Eles estavam brigando um com o outro, lutando, fazendo força. Dessa maneira, Mahaprabhu está nos ensinando. Quando Mahaprabhu também fez uma lila que ele estava doente em Gayadam, então Mahaprabhu bebeu a água que lavou os pés de lótus de um Brahmana puro. E também em Krishna Lila, a gente sabe que Krishna colocou a água na sua cabeça, a água que lavou os pés de Sudama Vipra. Então, em toda a sua lila, Bhagavan está estabelecendo Shastra Siddhanta, agindo dessa maneira, sempre. Tudo que Bhagavan faz, este verso é muito importante. Preste atenção. Então, Parikshit Maharaj está falando para sua mãe. Se Rudro Padabjo Renu Sparshan Kammaya, to touch the lotus feet from the, dust particle from the lotus feet of Sankar, Mahadev, Har Har. Né? Narada estava se preparando, porque Narada é muito esperto, ele estava gradualmente se aproximando para pegar a poeira dos pés de lótus de Har Har Mahadeva, Shankar Bhagavan. Que ele sabia, se eu for muito diretamente, ele não vai me dar essa poeira. Devo Vaishnavaiko Priyomanim. All Vaishnava, they love Narad Maharaj. Então, todos os Vaishnavas, eles amam Narad Maharaj, porque ele é muito humilde, o humor dele é muito bom. Então, Narad Maharaj estava gradualmente se preparando, com muita esperteza, né? Rudro Padabjo Renus Sparshano Kammaya
Samipe Abhagatam, gradually approaching the gradualmente se aproximando dos pés de lótus de Shankara, porque ele sabia, se ele corresse, Shankara não ia deixar ele pegar os pés de lótus dele. Vaishnavaiko Priya Munim, all Naraji Maharaj, enjoying the love of all Vaishnava society. Narad Maharaj, né, ele é amado por todos os Vaishnavas. Quem é que não ama ele? Narad Maharaj, ele faz tanto, ele distribui tanta misericórdia, tanta kripa, Hari Bhakti. Por quê? Naradji, ele é Bhakti Shakti Avatar. Preste atenção. Naradji é Bhakti Shakti Avatar de Bhagavan. Então, todos os sadhus amam ele muito, né? Então, quando Narada Muni estava se aproximando bem devagar, Shankara Bhagavan percebeu. Imediatamente ele quis correr e abraçá-lo, dar um abraço doce nele. Akrisha aslisho sangmatto Sri Rasadharaya. Shankara Bhagavan é um Paramahansa, ele está cheio de Krishna Rasa, e Naradji Maharaj também. Ele é um grande devoto, não é uma pessoa comum, ele é um Bhakti Shakti Avatar. Então, imediatamente, Shankara Bhagavan puxou ele, agarrou ele e abraçou ele. Akrisha Aslisha Samatra. Depois de dar um doce abraço em Naradji Maharaj, Shankara esqueceu tudo. Ambos ficaram como loucos. Um devoto abraçando o outro, essa troca mútua de amor. Akrisha aslisho sangmatto Krishna Rasadharaya Vrisam Prapacho King Brushe Brahmaputreti Sadaram. Again I can read. Novamente eu posso ler, tente ouvir com atenção. Aqueles que têm alguma ideia de sânscrito podem entender facilmente. Akrisha aslisho sangmattaha Sri Krishna Rasodharaya Vrisam Prapacho King Brushe Brahmaputreti Sadaram. Brahmaputra, son of Brahma. Brahmaputra, filho de Brahma, o que é que você está falando? O que é que você está falando? Ei, Brahmaputra, filho de Brahma, o que você está fazendo? O que é que você está dizendo? Com muito cuidado e com muito amor, Shankara Bhagavan repetidamente perguntou: o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pare. Tataha si Vaishnava sreshtu sambhyasano rasaplutam. Shankara Bhagavan Paramahansa. Shankara Bhagavan é um Paramahansa cheio de amor estático. Ele tem Prema Rasa, Krishna Rasa. Então, quando Naradji Maharaj recebeu, o abraço de Shankara Bhagavan, é algo excelente. Tataha si Vaishnava sreshtu sambhasana rasaplutam. Especially giving embrace. Então, ele deu um abraço muito especial e, ao mesmo tempo, perguntou a ele com muito amor. Sri Vaishnava sreshtu sambhasana rasaplutam. Porque Shankara Bhagavan perguntou e, abraçando Naradji Maharaj, então é uma situação, um momento excelente. Então, tataha si Vaishnava sreshtu sambhasana rasaplutam sanktakto nitya kautukam mito priyo janabritam. Naturalmente, quando Shankara abraçou Naradji Maharaj, ele quis perguntar algo. Então, naturalmente, naquele momento não era possível dançar.
Santakto Nitya Kautukam. So long, Naraji Maharaj also dancing. Então, até então, Naradi Maharaj também estava dançando e Shankar Bhagavan estava dançando também. Mas quando ambos se abraçaram, especialmente Shankar, né, abraçou Narada e perguntou, então naturalmente eles tiveram que parar de dançar. E neste meio tempo, todos aqueles associados do Sr. Shankar que estavam participando daquele dançar, daquele canto, né, junto com Shankar, eles estavam cercados por todos aqueles associados, né, Shankar e Naradi, ali no meio, cercados por todos aqueles devotos, aqueles que são associados íntimos, né, de Shankar Bhagavan estavam lá, ao redor deles, cercando-os. E eles também, Parvati Prananatham Tvam Brishang Virasanenasa Asanam Pranaman Bhaktya Prapatan Rudro Sarangakam. What do you mean? Follow. Preste atenção. Então, Naradi Maharaj, agora, ele presta reverências e ele fala, ó Parvatinath, ó Senhor de Parvati, né, Mahadev. Ele prestou suas reverências e Shankar pegou um assento, Virasana. É um tipo de assento especial, um asana, né? Virasana, um assento de um guerreiro, um assento de um grande... Um nome muito forte, né? Virasana. E aqueles que são os associados de Shankar, também, que estavam ali dançando e cantando, também ficaram ao redor deles. Shankar Bhagavan se sentou na Virasana, nessa asana, Virasana, essa asana de um, enfim, de um guerreiro, né? Literalmente essa é a tradução. E Narada Muni prestou suas reverências com muita devoção e sentou em uma asana também e começou a cantar as glórias de Shankar dos Vedas. Nos Vedas você vê isso, né? Esse verso que diz Rudro Sarangakam. In Veda, it is there. And Naradi Maharaj started singing the glories of Shankar. Então, Naradi Maharaj começou a cantar as glórias de Shankar, a glorificar da melhor maneira possível e diferentes tipos de louvores, de stavas, ele começou a recitar para glorificar Shankar Bhagavan, para provar, ou seja, como uma evidência de que você é o verdadeiro Kripapatra de Krishna. Para provar isso, ele seguiu cantando as glórias de Shankar para provar que realmente, ó Mahadev, ó Shankar, ó Rudra, você é o verdadeiro receptáculo da misericórdia de Krishna. Você é o Kripapatra de Krishna. Então, cantando as glórias de Shankar dessa maneira, sem problema. Portanto, tente ouvir novamente. Ataha Sri Vaishnava Sreshto Sangbhasana Rasaplutam Sanktakta Nitya Kautukam Mito Priyo Janabritam Parvati Prananatham Tvam Brisham Virasanena Sa Asinam Pranaman Bhaktya Prapatan Rudra Sarangakam Jagadishwaratvam Mahatva Prakasana Parai Stavai
Jagadishwarattam mahatto prakasana paraistavai astaushad vibritto tasminscha jagau Krishna kipabharam. Follow. Jagadishwarattam mahatto prakasana paraistavai astaushad vibritto tasminscha jagau Krishna kipabharam. Narad Maharaj wanted to prove by his... Então, Narad Maharaj quis provar por meio dessa glorificação, dizendo, olha, você é o verdadeiro Kripa Patra, você é o verdadeiro receptáculo da misericórdia de Krishna. Não há dúvida sobre isso. E ao ouvir isso, Shankar Bhagavan não ficou feliz. Ele expressou até um pouco de raiva. Falou, ei, o que você está falando? Karanam pidhayo rudra sau sankrodham avadat bhrisam sarva vaishnavo murdhanyo vishnu bhakti pavartaka. Preste atenção. Ao ouvir esta glorificação a ele próprio, né? Vaishnavanam Yatashambhu Vaishnava Churamani, Krishna Bhakti Pavartaka, who is the Acharya of Krishna Bhakti, you want to install Bhakti inside the heart of all one soul. Aquele que é o Acharya de Bhakti, aquele que vem para instalar Bhakti no coração de todas as almas condicionadas, este Shankar Bhagavan, este Rudra, quis tapar o seu próprio ouvido, seus ouvidos. Ele quis tapar o seu ouvido com o dedo. Ele não quer ouvir glorificações a ele próprio. E expressou um pouco de raiva, Krodha, ficou um pouco bravo. Karanam pidhayo rudra asau sankrodham avadat Brisham Sarva Vaishnava Murdhanyo Vishnu Bhakti Pavartaka. Então Shri falou com força agora. Hey, no jatu jagadishvara aham napi Krishna kipas padam param taddas dasanam sadanugraho kamakaha. Não fale isso, não fale isso. No, yatu jagadishvara aham napi Krishna kipas padam. No, I am not Jagadishwar. Não, eu não sou o Jagadishvara. Eu não sou o controlador deste mundo inteiro. Eu não sou o Jagadishvara. Eu não sou o mestre deste mundo. E também, eu não sou o Kripa Patra de Krishna. Eu não sou o receptáculo da misericórdia de Krishna. Mas eu também estou buscando a misericórdia. Eu quero receber a misericórdia daquele servo de Bhagavan. É isso, eu quero receber a misericórdia deles, desses servos de Bhagavan. Eu quero receber a misericórdia de um servo, aqueles que realmente receberam as bênçãos, que estão recebendo as bênçãos. Eu estou sempre desejando receber a misericórdia destes devotos, a anugraha, a bênção destes devotos. E você está falando algo errado? Você está falando, né, que eu sou o abençoado, o Kripa Patra? Então Shankar Bhagavan diz, eu estou ansiando para receber a misericórdia daqueles Vaishnavas, daqueles Dasa Anudasa, aqueles que são servos de Krishna. E o que falar mais? Para ser franco, eu não tenho nenhuma qualidade para que eu possa reivindicar alguma misericórdia. Essa é a minha condição. E você está falando isso? Na verdade, eu não tenho nenhuma qualidade para que eu possa pedir a misericórdia dos Vaishnavas. E você está falando isso? Então, Shankar Bhagavan ficou um pouco bravo ao ouvir essas glorificações a ele próprio, mas nós ficamos muito felizes se alguém te der uma guirlanda, se alguém te der uma doação, falar Jai, Jai, Maharaj, que Jai, a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz.
Mas Shankar Bhagavan ele sentiu muito pesar, falou, não fale isso não. No yatu jagadishvara aham napi krishna kipas padam param tad dasho tad dasanam sadhanugraha kamaka. Dessa maneira, Shankar Bhagavan estava expressando a sua própria humildade para nos ensinar. A sua imensa humildade. Oh, o que você está dizendo? Eu não sou Jagadishvara. Eu não sou o controlador. Eu não sou o mestre deste mundo. Não. Não, eu não recebi nenhuma misericórdia. Eu não tenho nenhuma qualidade. Eu estou esperando para receber a misericórdia daqueles servos, dos servos, dos servos de Bhagavan. E o que dizer mais? Na verdade, eu nem tenho essa qualificação para pedir este tipo de misericórdia. Essa é a minha condição dolorosa. E você está falando isso? Então, agora, Parikshit Maharaj falou para sua mãe. Parikshit Maharaj fala para sua mãe, ó mãe, Sanghranto atho munir hitva Krishnen naikeno sangstutim sapo radho mivatmanam mannamano abhubritchanoi. Sambhranto atho munir hitva. Parikshit Maharaj speaking, after hearing this kind of comment. Então, Parikshit Maharaj está narrando, né, que depois de ouvir aquela declaração humilde de Narad Maharaj, né, Narad Maharaj ficou chocado. Ele falou, o quê? Narad Maharaj ficou um pouco surpreso. Bhagavan, Shankar, Shiva, que não é diferente de Krishna, existem diferentes glorificações nos Shastras, né? Então, com grande reverência, com grande surpresa, né? Narad Maharaj ficou um tanto surpreso. Ele ficou maravilhado, ele quis parar de falar e ele começou a pensar. Falou, olha, na verdade eu sou um grande ofensor. Narad Maharaj pensou, falou, olha, talvez eu tenha feito algo errado, eu não sei. Então, eu acho que eu sou um ofensor. Então, ele expressou ainda maior humildade, ele parou de falar. Olha, talvez eu não tenha qualificação para falar diante de Shankar, que ele é uma grande personalidade. Talvez eu tenha feito algo errado. Então, ele parou de falar e muito gradualmente, com muita suavidade, com muita calma, Narad Maharaj começou a expressar o seu humor. Preste atenção no que eu estou dizendo. Sanghranto atho munir hitva Krishnen naikena sangstutim Krishnena. Tente ouvir com atenção. Sanghranto atho munir hitva Krishnen naikena tat stutim saparadham ivatmanam mannamano abhubritchanoi. He think himself. Ele começou a pensar em si mesmo como um ofensor, um aparadi. Talvez eu tenha cometido algum erro. Então, com muita suavidade, com muita doçura, né? Ele começou a falar com muita humildade. Narada Muni falou, Sattvameva Bhagavan Vishnur Vaishnavanam cha Durgamam Niguram Mahima Srenim Vetti Vigyapayati Opi. Really so. The character of Vaishnava, all is there. E realmente, o caráter de um Vaishnava, o comportamento deles, ele é muito secreto e ele tem um significado interno. Então, Narad Maharaj falou,
com muita humildade. Ele falou, realmente, You know, you are actually você knowledgeable personality. é uma pessoa muito sábia, He has a top-notch dotado de devotee grande of, saber, you know, e você Vishnu. é o maior devoto de So, Vishnu. Naraji Maharaj speaking very humble Então, way. Narad Maharaj Really so. falou com muita humildade. You are Realmente, actually você having é clear idea, total quem tem tattva-gyan uma about ideia Vishnu clara, Vaishnava. What I todo can do? Tattva-gyana sobre quem é I can Vishnu, glorify Vaishnava, o que é que eu posso fazer? Como eu posso Naraji Maharaj te speaking, glorificar? Sattva, really so. Ele falou, Satya, realmente é verdade. You are aware, you are Você é consciente. having all tattva-gyan, Você total tem tattva-gyan todo o of Tattva-gyana, o Vishnu conhecimento Vaishnava. da verdade acerca de Vishnu e Vaishnavas, Sudurgamo Nigura Mahima, all the secrets of the secret todos os segredos dos segredos about sobre Vaishnava and about Vaishnavas, Vishnu and Vaishnava. sobre Vishnu e os Vaishnavas. Você é consciente What glory I can das see. glórias de Vishnu, dos Vaishnavas, mas que glorificação eu posso falar? Eu sou um tolo. And actually you are many times E, na verdade, você muitas vezes you are going to express that kind of Você Vishnu Vaishnava glory, mystery. expressou esta glória, essa misteriosa glória de Vishnu e dos Vaishnavas diante das pessoas. Do contrário, como as pessoas poderiam conhecer essas glórias? É impossível. That is why E é por isso Ato hi Vaishnava srashtvair rishyate tadanugraha. That is why all Vaishnava society. É por isso que toda a sociedade Vaishnava, todos os Vaishnavas, sempre estão implorando pela sua misericórdia. Sem receber a sua misericórdia, eles não podem ter nenhuma ideia clara sobre as glórias de Vishnu e dos Vaishnavas. Então, Naraji Maharaj diz, Vishnu Vaishnavanancha Durgamam Niguram Mahima Srenim Bhakti Vigyapatyopi. You yourself knowing full Tattva-gyan about Naraji Maharaj diz, você conhece todas as glórias de Vishnu e Vaishnava preach, e você prega, né? Você é um pregador. express the glories É aquele que of está Vishnu expressando Vaishnava. as So you glórias are de the Vishnu greatest Vaishnava, personality. então você é a personalidade That is why mais you are going to install elevada. Krishna Bhakti É por inside the isso heart of a wondrous que soul. você pode You are the instalar Acharya, topmost Krishna Acharya. Bhakti no coração das almas condicionadas. Você é o maior Bhakti Acharya. É por isso que todos os grandes Vaishnavas estão sempre buscando a sua misericórdia. Meu Guru Padma também costumava adorar Shankar Bhagavan. Eu também estou fazendo isso. Atohi Vaishnava Srashtvai Rishyate Tadanugraha Krishnascha Mahimanam Te Prito Vitonute Adhikam. That is why E é por isso big exalted que Vaishnavas todos aqueles grandes e elevados Vaishnavas estão sempre buscando a sua misericórdia. also Krishna is E also também Krishna always have loveful relation sempre with you. tem uma relação amorosa com Krishna você. also having. Krishna também tem isso. Essa conexão amorosa com Krishna você. always going to E glorify Krishna you. também sempre está te glorificando, Krishna always going to glorify you most of the time. a maioria do tempo. And Koti Barangsha Krishnena Bara Vividho Murtibhi Bhaktya Bhavantam Aradhyo Grihita Koti Santina. Krishna Bhagavan many times Então, Krishna, Bhagavan, o Senhor Supremo, muitas vezes em diferentes formas, às vezes na forma de Chaitanya Mahaprabhu, às vezes na forma de Ramachandra, em diferentes formas. Krishna mesmo, Krishna in different form. em diferentes formas. You know, in different form,
Krishna Bhagavan in the form of Ramchandra, Em diferentes Krishna formas, Chaitanya, Krishna Bhagavan, na forma de Ramachandra, na forma do Senhor Chaitanya, Krishna quiseram in te different adorar. form. How many times Né? we cannot Quantas count? vezes a gente não pode nem contar. A gente viu, With full devotion né? and Com mood, plena devoção, Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan in Sri different form, Krishna, em always diferentes wanted to formas, worship you. quis adorá-lo, quis adorar Shankar, né? Narada Muni, Narada Ji Maharaj está falando isso. To get kripa from you. Para receber a sua misericórdia, ele diz, né? This is one kind of actually we should understand. Então, nós devemos entender que This is isso one é kind of teachings um by tipo the de Supreme ensinamento do This Senhor is one kind Supremo. of teachings by the Supreme Lord. Isso é um If ensinamento que o Senhor Bhagavan not going to Supremo do that way, who nos can dá. teach us? Se o Senhor Supremo não agir dessa maneira, quem é So que vai nos anyway, we ensinar? see all the time De toda maneira, nós Shankar vemos Bhagavan que sempre is, going to be worshipped. Shankar Bhagavan é adorado, ele é servido em diferentes lilas, em diferentes Krishna Bhagavan formas. going to worship, Né? O próprio Krishna Bhagavan Ramchandra going to worship, adorou ele. Ramachandra Bhagavan adorou ele. Quem é que não? Chaitanya Mahaprabhu going to Krishna worship, Chaitanya Mahaprabhu adorou Shiva para receber as bênçãos de Shiva. Receber a bênção significa, Bhagavan going to teach us. ou seja, Bhagavan Bhagavan, o always Senhor wants to Supremo, set- está querendo nos ensinar. always O wants Senhor to Supremo set sempre some quer example for us. estabelecer um exemplo, Watching which we can go further. um exemplo ideal Bhagavan que a gente pode always ver worshiping e you to get avançar na nossa vida. Então, Bhagavan sempre adora o Senhor Shiva para receber a Kripa, a misericórdia. Naraji Maharaj Então, speaking this Naradi way, Maharaj está falando isso, you can né? remember. Vocês Naradi podem Maharaj se lembrar, speaking né? this way, I already Naradi Maharaj está falando, Sattvameva Bhavan Vishnu Vaishnavanancho Durgamam Nigudam Mahima Srenim Vetti Vigyapayatyopi Atohi Vaishnava Srashtrair Rishyate Tadanugraha Krishnancha Mahimanam Te Prito Vitonute Adhikam Koti Varangscha Krishnena Bara Vivido Murtibhi Bhaktya Bhavantam Aradhyo Grihitaha Koti Santina to get Kripa. Okay, well, para receber a now misericórdia. Parikshit Maharaj speaking. Então, agora Parikshit Maharaj diz expressed by que este humor expressado por Shankar, depois de ouvir o comentário de Naradi Maharaj, qual foi a reação dentro do coração de Shankar Bhagavan? Parikshit Maharaj going to speak. Parikshit Maharaj diz, Parikshit Maharaj going to speak. Parikshit Uvacha. Iti srutva tu sahasa dharjam kartum masaknuvan lajjito druto mutthayo naradasya mukham haraha karabhyam pidadhe dhashtam mamo tanna baderiti. Don't speak that way. Don't speak. I ele lose pensou my isso, presence. não pense dessa maneira. Shankar Bhagavan, né, falou, não pense dessa maneira, não pense dessa maneira. Ó filho de Brahma, ó Narada, não fale isso. Eu estou perdendo minha paciência, estou envergonhado, muito envergonhado. I don't like to hear Eu não that way. quero, eu não gosto de ouvir isso. Não fale isso, não, não, não. Mahadev, Shankar Bhagavan, Então, going Mahadev, to lose Shankar patience. Bhagavan, Immediately estava quase get up perdendo a from sua asana. paciência. Imediatamente ele se levantou da sua asana Narada e quis Maharaj tapar a don't speak boca that way. de Narada Muni. Falou, não fale isso. With his hand, Então, com a mão stop dele, the mouth up. quis Narada, don't speak parar that. a No, boca de Narada Muni. don't speak. Não fale isso, não. Very. Eu estou muito envergonhado. Não fale isso. Parikshit Uvacha. Então, Parikshit Uvacha. Srutva, tu, so Parikshit Uvacha, Parikshit diz Parikshit speaking to para mother. sua mãe, Iti srutva tu sahasa dharjam kartum asukanubam lajjito drutam utthayo naradasya mukham haraha karabhyam pidadhe dhrashtam mamo tanna baderiti. Don't speak that way. não fale isso. Eu estou sentindo muita vergonha. Estou perdendo a minha paciência. Não fale isso.
So try to understand Então tente entender the great glories of as devotees. grandes glórias dos Try to devotos. understand Tente entender your own position, a sua própria how posição, we can progress. como a gente pode progredir. Sanatana Goswami, Sanatana will give Goswami all scope está to nos us. dando essa oportunidade para nós, So, essa today oportunidade we have to, perfeita, né, para nós. E hoje nós stop temos here. que parar por Next aqui. week I can E na start próxima from here. semana eu posso começar And deste I'm ponto. waiting with E eu full estou patience esperando com toda a paciência to para know the glories of para Guru saber Vaishnava. as glórias de Guru Vaishnava. Eu estou esperando e vendo. Very, painful A situação é muito dolorosa em todo este mundo devocional. Durgame pathime andasya skalat padagatiramaho sakripa justidanena santaha santu avalambanam Durgame pathime andasya skalat padagatiramaho sakripa justidanena santaha santu avalambanam Vancha kalpadurvasya kripa sindhu vyavacha patitanam pavane bhavishna bhyo namo